Estamos aqui de volta com a segunda parte da nossa matéria de pneumatologia. Nós aprendemos como o Espírito ele trabalha nas suas dispensações, na vida do cristão, na vida da igreja, na vida de Cristo, as suas personalidades. Agora aprenderemos como o Espírito, trabalha através da igreja. Nós aprendemos como ele trabalha na igreja e agora a nossa segunda parte aí aprenderemos como ele trabalha através, através aí da igreja, dando ferramentas, capacitando a igreja, liberando dons sobre ela. O dom nada mais é do que uma capacitação, uma capacidade que Deus entrega à igreja, tá bom? Que Deus libera a igreja. E existem duas listas de dons bíblicas. A primeira está em 1 Coríntios, capítulo 12, e a segunda em Efésios, no capítulo 4, tá bom? Estes dons acontecem através do revestimento de poder. Primeiro trabalhar do Espírito é óbvio que não é o revestimento. Até porque revestir é cobrir alguma coisa. O primeiro trabalho do Espírito é um vestimento. O maior trabalho do Espírito Santo não é liberar dons, não é a operação de dom, mas sim na regeneração do pecador. Nós podemos ver alguns textos em João, quando Jesus já ressurreto, antes do Pentecoste, ele sopra o Espírito, João 20, 21, 22, 23, ele sopra o Espírito nos discípulos, sopra o Espírito nos discípulos, só que em Atos 2 o Espírito Santo vem. Só que em João é a parte da regeneração, o primeiro trabalho de Deus ao pecador. Deus primeiro quer regenerar, tá bom? Perdoar. Esse é o trabalho principal do Espírito na igreja. Regeneração. Deus está mais preocupado em regenerar, mudar caráter, o caráter da igreja, o caráter do pecador. Se rouba, não rouba mais, se mata, não mata mais, se prostituía, não faz mais o mesmo, do que entregar dons. Dons é para o ornamento da igreja, o ofício da igreja, mas dom não traz salvação, só regeneração. Dom é uma arma dada aos salvos, tá bom? Uma arma entregue aos salvos, como profecia, ensino, evangelismo, palavra de sabedoria, etc. Falaremos já desse compêndio, só que o papel principal do Espírito é regeneração. Não adianta ter dons e não ser regenerado pelo Espírito. Então, regeneração trabalha no ato de perdão e modificação de caráter, tá bom? Não adianta pregar e não ter caráter, ensinar e não ter caráter, profetizar e não ter caráter do Espírito. Então ele trabalha primeiro com a regeneração. Bem? Então aí em João, o Espírito trabalha com regeneração e aí a partir de Atos e revestimento de poder para uma missão, concedendo à igreja dons, tá bom? Entre eles, só que todo dom é para edificação da igreja. Não existe dom para edificação própria, tá bom? Eu não posso profetizar a mim mesmo. Não existe dom para benefício próprio. Dom de profecia, escrito em Romanos 12, 6, 1 Coríntios 14, 29 ao 32. Então, um dom da profecia. Eu vou explicar de forma
rápida aqui o que é cada dom, mas você vai poder acompanhar aí detalhadamente na sua apostila. E lembrando aos irmãos que aqui é apenas um método de resumo da aula, tá bom? Mas a profundidade está na sua apostila. O dom de profecia, revelar verdades diretamente. Falar verdades diretamente reveladas por Deus, coisas que só Deus pode revelar. Entender os mistérios de Deus como um serviço e socorro. A profecia servia como orientação. No Antigo Testamento, a profecia era uma resposta de um clamor do povo. Né? O povo clamava, Deus levantava os seus profetas com suas profecias e respondia ao povo. Segundo dom, o dom do ensino. Romanos 12, 7. Comunicar verdade e aplicações das Escrituras. E aqui é o que está acontecendo aqui. Essa aula é um dom de ensino, esclarecer o que é complicado, até porque o ensino ele aprofunda o simples e simplifica o profundo. Então quem tem esse dom tem a facilidade de entender as escrituras e fazer o ouvinte também entendível. Tá? Então, lendo talvez você não consiga, mas alguém que tem esse dom vai te falar e você vai aprender de melhor forma. Aí o dom do ensino. O próximo dom citado aí é o evangelismo. Só que nós temos que entender que evangelizar, pregar, de fato não é um dom, é uma obrigação, é um mandamento, é uma ordenança. Cristo diz em Marcos: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Só que o dom se torna quando a capacidade de alcançar se surge numa espontaneidade. O dom de evangelismo é alguém que sente a dor pelas almas, que a vida é entregue por isso, é o dom em exercício. Todos nós podemos ter o dom de ensino, só que se não estudarmos, não nos aplicarmos, é um dom morto. O dom se torna efetivo quando está em exercício. Aí é o caso do evangelismo, um dom em exercício. O dom de pastor ou mestre, pastorear é um dom, até porque Deus não dá igreja para pastor, Deus dá pastor para a igreja. Felizmente, temos numa época onde todo mundo acha que pode ser pastor só porque prega, né? Mas não é. O dom de pastor ou mestre é um ofício dado por Deus. Deus escolhe os seus pastores, tá bom? Palavra aí de sabedoria, discernir e apresentar a verdade de Deus, aplicando em situações específicas. O dom de pregação, tá bom? O famoso dom de pregação, ele é um compêndio de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, tá? Os dois agem da mesma forma, trabalham alinhados lado a lado. O dom da fé, confiar em Deus implicitamente para realizar feitos incomuns. Esta fé aqui não é a fé comum, né? Eu tenho fé em Cristo, até porque sem fé é impossível agradar a Deus. Esta fé aqui é uma fé que passa de uma base natural. É crer no incomum, o dom da fé, o dom da cura, a capacidade de curar enfermos, tá bom? Dom de milagres, aí vai além só de enfermidades, mas de realizar obras milagrosas, como Moisés tinha o dom de operação de maravilhas, fez o mar se abrir, fez a cobra virar, o cajado virar uma serpente, por aí vai. É um dom de operação de maravilhas, vai além de curas. O dom de discernimento, um dos mais importantes, discernir os espíritos, discernir o que é de Deus, o que não é de Deus, o que provém de Deus, o que não provém de Deus, o dom que todo profeta, todo pregador, todo servo de Deus, ele tem que ter, tá bom? E aí, o dom de línguas, falar em outras línguas, ou variedade de línguas, tá bom? O dom concedido lá em Atos 2, e o dom de interpretação. Paulo diz que se
Que haja língua estranha é comum, mas que também haja intérprete para interpretar, porque quem fala em línguas não fala segundo o homem, mas segundo a Deus de mistérios, para edificação própria. Então, linguagem celestial ou línguas estranhas é para edificação própria. É um método de orar diretamente com Deus, em mistérios com Deus, tá bom? Mas quando se tem um cunho para a igreja, edificação da igreja, é necessário um intérprete, tá bom? Porque senão, até porque edificação própria, os outros não vão entender de forma comum o que você está falando sem ter alguém que possa interpretar aí essa linguagem como uma mensagem de edificação para a igreja, uma mensagem para a igreja. Esta aqui é a lista de dom em Efésios, haverá outros também, mas esses são os dons principais aí citados na Bíblia. Só que todos nós temos que entender que isso aqui de forma alguma anula o caráter. Eu vou até colocar aqui para vocês. Regeneração trabalha em nosso caráter. Os dons trabalham através de nós. Regeneração trabalha em nós. Dons são através, dádivas concedidas por Deus para a sua igreja, para a sua noiva, para guiá-la, para aperfeiçoá-la, para corrigi-la, para orientá-la, para curá-la, para encorajá-la. Só que a regeneração é trabalho em nós, tá? Eu não posso mudar ninguém, somente o Espírito Santo pode regenerar os outros. Através dele, do Espírito, eu posso mudar a mim mesmo. Então, dom sem caráter não vale de nada. É melhor não ter dons e ter caráter do que ter dons e não ter o caráter. O caráter é a maior testificação que o Espírito Santo ele habita em você, trabalhando em você, e os dons são através de você. As ferramentas designadas para a igreja, tudo para a edificação da igreja. Não existe dom para benefício próprio. Se existisse, Paulo oraria pelo seu espírito da carne e ele sairia, mas o Paulo que curou através do dom de Deus não pode curar a si mesmo, tá? Não estou dizendo que você não pode orar por uma enfermidade sua e Deus curar, é claro, e ouve a sua oração, mas o dom não pode ser usado em ofício próprio. Eu curo quem eu quero, eu salvo quem eu quero, eu revelo para quem eu quero. Isso não existe. Isso não existe, tá bom? Os dons de Deus são distribuídos pelo Espírito como lhe apraz, e todos são orquestrados, ornamentados pelo próprio Espírito de Deus para cumprir a missão da sua igreja. Em função da sua igreja, hoje Deus quer revelar. Ele toma a boca de alguém que tem esse dom e revela para quem Ele quer, por onde Ele quer, Ele cura quem Ele quer. Nada disso é refém nosso. Os dons não são nosso refém. Nós os exercemos segundo a fé em Cristo Jesus, pela dádiva dada ao Espírito Santo, segundo a orientação do próprio. Ele guia, ele cura, ele revela, ele evangeliza, ele ensina, ele batiza com o Espírito Santo, ele entrega línguas. Então, o operante da igreja no século atual, existem várias dispensações, né? 3 principais. AT, que é o Antigo Testamento, NT, o Novo Testamento, e o tempo contemporâneo. O que é CT para você entender? Contemporâneo. O Antigo Testamento, quem predominava o seu operar era Deus, tá bom? O Pai. No Novo Testamento, nos Evangelhos, nos Evangelhos é o Filho. E depois de Atos 2, que é o tempo contemporâneo até hoje, quem opera é o Espírito Santo. Então quem cura na igreja, quem levanta a igreja, quem ensina a igreja, quem batiza a igreja, tudo é o Espírito de Deus. Eu espero que você tenha aprendido nessa matéria de pneumatologia, uma forma resumida do que é o Espírito, a pessoa do Espírito. É claro que haverá muitos mais detalhes aí na sua apostila, então assista a aula acompanhando a apostila passo a passo. Que Deus te oriente, que Deus te esclareça e que Deus te ensine
Amém? Deus abençoe os irmãos.